Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesse domingão, dia 6 de julho de 2025, um ótimo domingo, um bom dia para você. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Estamos bem pertinho de bater 221 mil amigos, menos de 250, então vem e se inscreva na sua casa. Vai voltar a bola a rolar. Coisa linda, já peguei até minha lista aqui, ó. Muitos jogos do Vasco da Gama. Então vamos juntos, hein? Olha, só para lembrar você, o pai tá fazendo um tratamento capilar, hein? Vai ficar bom. Por enquanto, dizem que é o Fabinho Cascão. É, o R9. Não foi homenagem ao Ronaldinho, não, mas seria uma grande homenagem, né? Um baita de um jogador que ele foi. É que o implante foi mais na parte frontal. Um abraço pro doutor Rafael Gamalho, que fez um trabalho fantástico. Vamos lá, gente. Vamos falar do que interessa, que é o Vascão da Gama. Ontem era para ter rolado o amistoso, né, lá em Natal, por conta de um problema com a ANAC, que é a Associação Nacional de Aviação Civil, que não permitiu a vinda da aeronave fretada pelo Montevidéu Wanderers. Até surgiram algumas dúvidas e amigos em grupos, a galera até criticando a diretoria. Gente, eu acho assim, a crítica ela é sempre bem-vinda, eu aqui faço, quando tem que elogiar também eu faço. Agora, o Vasco não tem nada a ver com isso, o Vasco não organizou o evento, né? O amistoso. A empresa que contratou é que tinha que ver essa logística. Enfim, não viu, não teve autorização, não rolou, péssimo, principalmente para quem comprou ingresso, frustração mesmo. Até porque é uma praça que o Vasco quase não vai e tem muitos torcedores, não só em Natal, como nas regiões próximas, na cidade, mas a culpa não é do Vasco nesse episódio. Bom, mas sábado, lá em Brasília, começa a nossa maratona. Gente, esse é um mês especial para o Vasco na temporada, e eu vou explicar por quê. Volta o Campeonato Brasileiro, a gente já pega logo de cara o Botafogo, que vem empolgado pelo que fez na Copa do Mundo de Clubes, bateu o PSG, mas está sem jogadores importantes que já foram vendidos, como o Igor Jesus e o Jair Cunha, que foram para o Nottingham Forest. Mandou embora o seu técnico, Renato Paiva, mas é um time que briga na parte alta da tabela. Bom desafio, principalmente para que nós possamos entender qual vai ser esse Vasco, porque a última impressão que ficou foi sensacional. A vitória que a gente teve em cima do São Paulo foi com atitude, jogando como Vasco. Então, o jogo com o Botafogo é o primeiro dos testes deste mês de julho. E aí eu vou passar a agenda para você. Se liga, porque são jogos pesados e em 3 competições. Exatamente. Campeonato Brasileiro, sábado, 6h30 da noite, Mané Garrincha, Vasco e Botafogo. Depois desse jogo, o Vasco volta ao Rio de Janeiro, treina no domingo, aquele regenerativo. Segunda, algo muito leve, porque já segue para Quito. Se não seguir no próprio domingo, eu não tenho essa logística do Vasco não, mas provavelmente deve seguir no domingo à noite, ou no fim do dia, né, à tarde. Porque na terça-feira o time enfrenta o Independente Del Valle, 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. É o início da repescagem. Lembra que o Vasco ficou em segundo no grupo? Como teve essa parada para a Copa do Mundo, às vezes a gente até se perde, né? O Vasco ficou em segundo no seu grupo, por isso vai jogar a repescagem, que é enfrentar quem veio da Libertadores. E aí, ganhando o confronto, ele passa para as oitavas de final, onde todos os primeiros colocados da fase de grupos já estão por lá. O detalhe é que, como o Vasco foi segundo colocado e quem veio como terceiro da Libertadores, a vantagem é decidir em casa. Por isso que o primeiro jogo é em Quito. Tem altitude, 2.850 metros acima do nível do mar. Não é fácil, nós não estamos acostumados. Eu já estive em Quito, você sente realmente a bola, aí no caso do jogador, ela fica mais rápida, o ar é mais rarefeito, aí todos nós sentimos isso. Ao subir uma arquibancada, uma escada, você fica cansado, ofegante, algo que normalmente quem vive ao nível do mar não sente, mas são batalhas que teremos que vencer também. Aí o time volta ao Rio de Janeiro, porque já no outro sábado, dia 19, às 5h30 da tarde, recebe o Grêmio. Aí aquele confronto, aqui em casa é confronto direto mesmo, né? Porque minha esposa é gremista, ela é gaúcha, mas no caso do Campeonato Brasileiro também, porque o Grêmio está ali pertinho do Vasco, então os dois vão se enfrentar naquele famoso jogo de 6 pontos. Não vale 6 pontos, mas é aquela história, você soma 3 e impede o seu adversário
se ele vence, de somar os 3 pontos. Mas é importante ter essa sequência, porque na outra semana, no dia 22 de julho, ou seja, sábado, terça, sábado, na outra terça, dia 22 de julho, o Vasco recebe o Independente Del Valle pelo jogo da volta. Óbvio que dependendo do que aconteça na ida, você sabe o que precisa fazer na volta. Pô, trouxe um empate, legal. Qualquer resultado simples de vitória, o Vasco passa para as oitavas. Porra, sofreu um revés, perdeu lá de um gol. Tem que fazer um gol aqui de diferença para levar para os pênaltis. Pô, tomou 2, tem que fazer 2. Aí a conta você já sabe. E claro que o torcedor vai empurrar o time dentro de São Januário. Não parou não, torcedor. Estou só no dia 22 de julho. Tem o jogo dia 27 com o Internacional fora de casa. Aí o Vasco pega uma sequência fora, porque é o Inter lá no Beira-Rio, adversário que oscila dentro do Campeonato Brasileiro, mas é um adversário forte. E depois, dia 30, para fechar o mês de julho, aí começa a fase oitavas de final, diante do CSA, fora de casa também. Ou seja, o Vasco vai a Porto Alegre e depois viaja até Alagoas para pegar a equipe do CSA. Tem desgaste, tem 4 viagens nesses 6 jogos que eu passei. Brasília, Quito no Equador, volta para o Rio de Janeiro para jogar com o Grêmio, fica para jogar com o Independente Del Valle e sai para mais 2 viagens. Viagem, desgaste, menos tempo de treinamento e jogos decisivos. Assim será o mês de julho do Vasco da Gama. Mas é bom. Todos nós, torcedores, queremos exatamente isso. Uma semana de jogos importantes, jogos pesados, que valham para testar. Afinal de contas, o técnico Fernando Diniz está treinando o time, está ajustando a parte física, melhorando, ajustando a parte tática, o entendimento. O Verratti mesmo disse, em entrevista à Vasco TV, que a cada dia a sintonia aumenta. E é verdade, é com o tempo que os jogadores vão se ambientando ao estilo Fernando Diniz. Não tem jeito. Reforços vão chegar nessa semana. O Thiago Mendes deve desembarcar no Rio de Janeiro e ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco, que ainda busca um atacante lado de campo. Renovação do Felipe Coutinho foi um golaço semana passada, a do Léo Jardim vai ser anunciada nessa semana. E mais, hein? Nike deve ser anunciada também nos próximos dias. Já está tudo alinhado, faltam uns detalhezinhos, algumas minutas já foram trocadas. A fábrica, ou melhor, as fábricas que fabricam a Nike, e são fábricas mesmo, assim como a capa, não é a mesma que faz a camisa branca, se você não sabe, não é a mesma fábrica que faz a camisa preta, então a Off 1 é numa fábrica, a Off 2 é em outra fábrica, é normal. Essas fábricas já foram comunicadas com 6 meses de antecedência que elas terão que dar uma prioridade para o enxoval do Vasco. Uma das discussões, e eu já trouxe aqui, é que os lojistas foram informados no showroom apresentado pela Nike para alguns deles que a Off 1 seria entregue de imediato. E a Off 2? E a de treino? E a de aquecimento? Ok, você não entrega a Off 1 e a Off 2 junto porque você faz lançamentos, né? Assim como a Off 3. Mas goleiro, comissão técnica, aquecimento, treino, algumas peças tem que ter na loja, sem dúvida nenhuma. Pensando no torcedor e pensando nos lojistas. O Vasco vai ampliar as suas lojas, tendo a parceria com a Centauro, que é quem representa a Nike, vende em todo o Brasil, são mais de 230 lojas. Com as lojas do Vasco, vamos chegar a 300 pontos de Vasco da Gama, sendo praticamente 70 lojas do Vasco e 230 ou mais, né? Dá mais do que isso, da Centauro, com destaque, né? Com vitrine, enfim, um contrato de 7 anos, segundo consta, um contrato muito bom, e o Vasco vai anunciar nos próximos dias também. Antes de ir embora, você viu rodando várias vezes aí a minha dica para você nesse domingão, kto.bet.br, você já pode chegar lá, meu cupom vai estar aqui, o meu link, né, melhor dizendo, lá nos comentários, para você clicar, abrir a sua conta, dar aquela moral se você gosta do meu trabalho. E aí, divirta-se. E brinque mesmo. Aposte pouquinho lá só para você se divertir. Tem Copa do Mundo de Clubes, as semifinais, terça e quarta-feira, Fluminense e Chelsea, Real Madrid e PSG, que jogaço, hein? E o Campeonato Brasileiro voltando no fim de semana. Tem Série B rolando também, enfim. Bola não para de rolar e na KTO, com certeza, você vai se divertir. É para maiores de 18 anos. E lembre-se, ganhar ou perder faz parte, é um jogo. Então, ó, aposta bem pouquinho, brinque. Quer uma sugestão? R$5, vai lá e manda, monta uma múltipla, pega 2, 3 jogos e monta a múltipla com R$5. Se você ganhar, lindo. Se você perder, tenho certeza que R$5 não vão fazer falta. Ah, Fábio, vamos fazer então, não aposta. Não é o momento agora, segura e só vai na boa. Tamo juntasso, um grande abraço para vocês. Ótimo domingo,
E amanhã eu espero vocês aqui no nosso Café Vascaíno. Vou dar uma descansada aqui, botar o telhado para descansar, porque estou recompondo os fios que foram perdidos por vários. Aliás, mandar um abraço pro meu amigo Flávio Lopes. Ficou preocupado, falou, Fabinho, você fez a aposta? Eu falei, não, estou recompondo o gramado, porque Praxedes, Piton, Lucão e tantos, Léo Pelé, Morato, Ribamar, Raniel. Ih, rapaz, eu esqueço alguns nomes. Às vezes até prefiro esquecer. Mas estou recompondo. É só brincadeira com a galera, alguns não gostam, mas fazer o quê? Também não quero agradar todo mundo e nem tem essa pretensão. E o trabalho é feito para você, torcedor. Aí sim, você, torcedor, eu quero agradar. Se o jogador gosta da forma que eu narro, da forma que eu me expresso, né, representando você, torcedor, aí eu não posso fazer nada. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, tem 2 trabalhos. Um grande abraço, um ótimo domingo e até amanhã.